Doutor, como que é o teste de imunidade? Como que funciona? O teste de imunidade, ele avalia se a pessoa tem anticorpos contra o Covid, tá? Então, quando você pega o Covid é uma estrutura, né, um vírus, que tem umas proteínas, que a gente chama de proteína S, proteína spike. Essa é a proteína que se liga como se fosse uma chave numa fechadura. Ela que se liga na célula do organismo e se reproduz, e faz o vírus entrar na sua célula e se reproduzir lá dentro. Essa proteína spike, ela induz, quando a gente pega o Covid, ela induz a criação de um anticorpo. Então, eu que já tive a Covid, eu criei anticorpo contra essa proteína spike, certo? Então, eu tenho um anticorpo que se liga nessa proteína spike. Entenda que se essa proteína spike se modifica um pouco, o anticorpo pode não reconhecer adequadamente, entendeu? Então, o teste imunológico, teste de imunidade, ele serve para a gente identificar se a pessoa tem esse anticorpo, certo? Agora, ele não consegue dizer se esse anticorpo que tem é igual ao meu, que é porque eu tive a Covid, ou se é igual ao seu, que não teve a Covid, mas que foi vacinado. Nós dois temos esse anticorpo contra a Covid. E aí tem muita gente falando que pegou Covid 2 vezes. Então isso não é possível, doutor. É possível, reinfecção é possível, mas ela é muito rara. Ela é muito difícil de acontecer. Especialmente se o vírus se modificar tanto a ponto desse meu anticorpo, que já tive a Covid, não reconhecer essa proteína spike. Mas eu devo lembrar que o vírus, a proteína spike, é uma das áreas pelas quais eu produzo anticorpo contra o vírus. O vírus, ele tem mais de 20 pontos no seu invólucro que eu produzo anticorpos contra. Então, se a proteína spike modificar a ponto desse meu anticorpo contra a proteína spike não identificar ele, eu ainda assim posso ter anticorpo contra a base da proteína spike, contra o capsídeo do vírus, que é o invólucro do vírus. Eu posso ter anticorpo contra o nucleosídeo do vírus, que é um invólucro da parte do DNA, do RNA do vírus ali de dentro. Então, quer dizer, a resposta imune de quem teve a doença, ela é muito superior à resposta imune de quem só foi vacinado. É, porque chegou um período que as pessoas falaram assim, fez o exame, deu positivo de Covid. E aí passou 6 meses e falou assim, puxa vida, peguei a Covid de novo. Como o senhor explica isso? Eu tenho tido muitos casos de pessoas que vêm com história de reinfecção, né? E isso pode aumentar um pouco com a Omicron e eu vou explicar o porquê. Eu tive casos de pessoas que lá atrás, em outubro do ano passado, por conta da empresa, ele foi obrigado a fazer o teste do nariz e deu positivo. E o exame deu positivo. Passou 6 meses, a pessoa foi lá e pegou Covid. Aí ficou ruim, internou, tal. Essa pessoa se considera reinfecção, porque ela testou positivo lá atrás e depois ela teve Covid 6 meses depois. Uhum. Eu costumo dizer que eu não tenho visto na minha prática pessoas que pegaram a doença 2 vezes, que ficaram doentes 2 vezes. E aí eu me pergunto, será que esse cara que testou positivo lá atrás e estava assintomático, será que ele teve Covid mesmo? Ou aquele teste foi um teste falso positivo? Entendeu? Então eu não tenho costumado ver a reinfecção da doença mesmo. A pessoa ficar ruim. Eu tive Covid. Fiquei com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo, tive perda de olfato, fiz a tomografia, tive 15% de pulmão comprometido e curei da Covid. Eu não tenho visto essa pessoa pegar de novo. Uhum. Entendeu? Entendi. Ter de novo a doença. Ficar ruim, com dor no corpo, com febre, faz o exame alterado, faz a tomografia, novas lesões no pulmão. Eu não tenho visto. Então não é uma coisa que a gente tem observado rotineiramente. Entendeu? A gente vê muitos casos assim, de pessoas que testaram positivo lá atrás,
e depois tiveram a doença. Tá? Eu devo lembrar que testar positivo não significa estar doente. Entendi. E no caso de criança? Por que não houve a vacinação? O que aconteceu? Por quê? Essas perguntas que a gente fica sempre na dúvida. E é o bom que a gente acaba explorando. As crianças é um ponto importante, porque as crianças elas tendem a ter uma doença muito benigna. A Covid é uma Covid que ela é muito ruim para pessoas com comorbidades, ela é muito ruim para pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm, lembra da chave que entra na fechadura? As pessoas mais velhas têm muita fechadura para a chave entrar. A criança quase não tem esse buraquinho de fechadura para aquele vírus entrar. Entendeu? O conector dessa proteína S do vírus na célula, a criança não tem muito desse conector. Entendeu? Entendi. Então, a Covid é uma doença muito benigna em crianças. As crianças tendem a ter uma evolução muito benigna da Covid. Tanto da Covid como da pós-Covid também, essa Covid longa que às vezes muita gente tem, né? E as crianças não têm tanto isso, entende? Então, a Covid não é uma doença muito letal em criança. Considerando isso, a gente tem o seguinte, a questão da vacinação nas crianças. Atualmente, a gente só tem uma vacina disponível para as crianças, que é a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer tem uma plataforma vacinal que é uma plataforma inovadora, como eu disse já. É uma plataforma que nenhuma outra vacina nunca foi utilizada em humanos até o momento. Entendeu? Então você tem uma plataforma vacinal completamente desconhecida. A gente tem estudos mostrando... Tem uma idade mínima? Então, a própria fabricante da vacina, que é quem atualmente dita quem deve receber a vacina, o que para mim também é um contrassenso, a própria fabricante, Pfizer, ela começou a vacinar de 12 a 18 anos e pediu autorização primeiro para o FDA e agora para a Anvisa e conseguiu a autorização para vacinar de 12 a 18 anos. Lá nos Estados Unidos, eles já pediram a autorização para vacinar de 5 a 11 anos. E agora já pediram também para a Anvisa aqui para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Na minha opinião, essa plataforma vacinal especificamente da Pfizer, ela tem um mecanismo de ação que a gente não tem ainda um perfil de segurança dessa vacina a longo e muito longo prazo nas crianças. Então a gente não sabe exatamente o que essas vacinas vão provocar nas nossas crianças daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos. A gente não sabe. A gente pode até falar assim, olha, eu acredito que não vai ter nada de problema. Mas você entende que eu acredito que não vai ter nada. A gente não tem ainda um perfil de segurança. A gente não sabe exatamente. Então, a resposta certa é, a gente não sabe. Então, na minha opinião, você tem um benefício da vacina, que é qual? Diminuir o risco de morte. Mas, se a criança tem um risco pequeno de morrer da Covid, o benefício da vacina é diminuir mais ainda esse risco que já é pequeno. E qual que é o risco da vacina? A gente não sabe. Então você tem um risco desconhecido e um benefício muito pequeno. Então, na minha opinião, não faz sentido a gente vacinar crianças com essa plataforma vacinal que a gente está vacinando atualmente nossas crianças e adolescentes. Dr. Germano, o senhor está dando para a gente uma aula sobre Covid-19, está esclarecendo muitas dúvidas dos ouvintes. E o senhor atualmente é médico da família. Eu sou médico da família. Qual que é a relação do médico da família com essa questão da Covid? O senhor teve estudado muito? Como que foi isso?
Porque geralmente quando chamam pra entrevista, geralmente chamam um infecto, né? Os infectologistas, eles são parte dessa área, né? É uma doença infecto-contagiosa. No ano passado, quando começou a ter os casos de Covid, a gente... você lembra, né? Em março, a gente teve o primeiro caso, um cara que veio do exterior, passou em São Paulo, veio para Cuiabá. Primeiro caso de Covid em Cuiabá, fechou tudo. Fechou tudo. Você lembra? Parecia deserto. Eu acredito que a primeira morte foi em abril, lá em Lucas. Mas dia 20 de março fechou absolutamente tudo. Você saía na rua, parecia deserta a cidade. Sim. Né? Então o povo, todo mundo desesperado. Os relatos que vinham da Covid, da Itália, por exemplo, eram de pessoas que precisavam de oxigênio e não tinha respirador para as pessoas. Então não tinha médico para atender as pessoas. Então, nessa ocasião, eu parei e pensei o seguinte, cara, esse caos vai chegar aqui. E quando esse caos chegar aqui, a gente tem que estar preparado. E eu acho que todo profissional de saúde tem que se sentir convocado para a guerra. É uma guerra, né? A gente vai estar numa guerra. As pessoas lá na Itália estavam morrendo a 3x4. Quer dizer, a gente precisava, então, todo mundo ir para a linha de frente. Mesmo quem não fazia parte de condutas clínicas, pega um médico que não faz mais parte de clínica, como um patologista, por exemplo, tinha que se sentir, então, convocado para a guerra. Então, eu me dispus, eu falei, não, se é isso que a gente tem que enfrentar, vamos enfrentar, vamos começar a estudar. Então, eu sou professor da universidade, junto com alguns outros professores da universidade, a gente sentou para montar grupos de estudo, para estudar os casos, para estudar as publicações que estavam vindo lá da China, da França, da Itália, dos Estados Unidos também, que tiveram casos. Então a gente juntou e começou a estudar. E em abril, quando a gente começou a ter casos aqui em Cuiabá mesmo, eu me dispus a ir para frente, para a linha de frente mesmo, para atender, porque eu já estava estudando, já sabia como que a doença evoluía, e de lá para cá a gente atendeu muita gente de Covid. Então a gente teve muita luta aí, muitos ganhos, muitas perdas, mas eu acho que, de um modo geral, muito mais ganho do que perda.